Mulher só deixou os rachos caírem na hora de comer, e isso já fez os sogros tremerem de medo. Justo quando eles já estavam prontos para aguentar o ataque de fúria da nora, ela surpreendeu todo mundo, pegou um joelho de porco e começou a comer. Nossa, isso tá bom demais. Essa cena deixou os sogros e o marido completamente sem reação, porque se fosse antes, a casa já teria virado um caos. Bastava qualquer coisinha desagradar ela, que ela quase arrancava o teto da casa. Acontece que antes ela estava completamente obcecada por um cafajeste que só a enrolava. No fim, acabaram envenenando ela. Mas por ironia do destino, o magnata salvou sua vida, e ela ainda engravidou dele por acidente. Mesmo virando a esposa do homem mais rico, ela nunca tirou aquele traste da cabeça. Então descontava toda a raiva na família do magnata, culpando eles por atrapalharem seu amor verdadeiro, ignorando todo o carinho que recebia da família do marido e transformando a casa num verdadeiro inferno. Nesse dia, quando viu o marido chegando em casa, ela começou a aprontar como sempre. Pegou um vaso e jogou do segundo andar. E quando viu a mão do marido cortada pelos cacos e começou a rir toda satisfeita, um raio caiu bem em cima dela, e ela despencou de cabeça do segundo andar. Mas justo nesse momento, o tempo parou de repente. Esse raio clareou minha mente de um jeito. Agora eu finalmente entendi tudo. Foi nesse instante que ela caiu na real, e finalmente percebeu quem era a pessoa que realmente a tratava bem. Ela achou que, logo depois de acordar pra vida, o jogo já ia acabar. Mas não esperava que o braço do marido fosse forte o bastante pra segurá-la. Depois de escapar da morte, ela decidiu que nunca mais faria confusão. Ela até queria fazer uma surpresa pro marido, mas lá fora estava tudo escuro, e da sala vinha um som de faca picando carne sem parar. Pai, mãe, amor, vocês não vão me matar, vão? Ela ficou tão assustada que as pernas até amoleceram. Pensou que depois de tanta maldade que já tinha feito, será que a família do marido queria acabar com ela? Enquanto corria pela sala, tentava se explicar desesperadamente, dizendo que ainda estava grávida, e que eles tinham que pensar no bebê. Só que quando acenderam a luz, ela descobriu que a família toda estava picando recheio de wonton pra ela. Acontece que toda vez que ela surtava, depois exigia wonton fresquinho feito na hora. Cogumelo, castanha d'água e camarão. Se faltasse um ingrediente, você já virava a mesa. Mãe, mas por que vocês não acenderam a luz? Depois das 9 da noite não podia ter nenhum fio de luz, senão atrapalhava o seu descanso. Foi você mesma quem disse isso. Eu. Mesmo sendo só um mal-entendido, ela continuou inquieta. Ela tinha aprontado tanto antes que não conseguia deixar de pensar se o marido guardava rancor e se um dia resolveria ficar só com a criança. Então, para garantir um futuro tranquilo para ela e pro bebê, pegou a caixa de remédios e entrou escondida no quarto do marido. Quando viu aquele corpo bonito e irresistível do marido, quase começou a babar. Ela se aproximou para passar remédio nele, mas o marido já estava traumatizado com ela fazia tempo. O que você quer? Passar remédio. Afinal, antes ela sempre aprontava alguma, ou misturava óleo mentolado no remédio, ou colocava água com pimenta. Então quem sabe o que ela estava tramando dessa vez? Vendo o marido cheio de desconfiança, ela correu para jurar que tinha mudado de verdade. E vendo ela passar o remédio com tanta delicadeza, o magnata parecia estar finalmente percebendo a mudança dela. Só que nesse momento, o celular dela tocou. E o nome salvo era justamente marido. Ela ficou sem entender nada. O marido estava bem na frente dela. Então por que existia mais um marido no telefone? Quando atendeu, descobriu que quem ligava era o ex-cafajeste. E no mesmo instante o rosto do marido milionário fechou na hora. Se você queria me humilhar, não precisava chegar a esse ponto. Morto de ciúmes, ele bateu a porta e saiu. Já o ex não tinha ligado com boas intenções. Ele queria que ela roubasse os documentos internos da empresa da família do magnata. Só que, quando ouviu isso, ela ficou tão furiosa que deu uma bela bronca nele. Na manhã seguinte, os sogros já estavam esperando lá embaixo fazia tempo. Afinal, a nora tinha imposto uma regra. O café da manhã tinha que ser servido às 10 em ponto todos os dias. Só que, por mais que esperassem, ela não aparecia. Os dois já estavam morrendo de fome, com a barriga roncando tanto que não aguentaram e provaram escondido um pedaço do bife na mesa. E foi só uma mordida pra eles quase chorarem de emoção, porque antes ela dizia que carne fazia mal pros idosos e só deixava eles comerem verduras. Foi bem na hora em que os dois estavam comendo sem parar que a voz da nora veio lá de cima. Continuem comendo, podem comer. Isso deixou o casal de velhinhos apavorado. Pra acalmar essa princesinha, eles correram pra levar pra ela fruta do dragão sem sementes. A sogra ainda tirou mais de 10 cartões black pra ela gastar à vontade e pediu que ela não se cansasse. Na mesma hora, os olhos da mulher brilharam. Esse jeito de rico aliviar o cansaço é bom demais mesmo. Depois que guardou os cartões no cofre, ela percebeu que havia um espaço vazio no armário. Quando perguntou pra Wan Ma, lembrou que antes, no auge da sua paixão cega, tinha escondido todas as joias caríssimas no apartamento alugado de antes do casamento, pronta pra fugir com o cafajeste. Assim que lembrou que precisava recuperar as joias, ela correu pro apartamento alugado. Só que procurou em todo canto e não encontrou nada. Foi então que o ex, avisado pelo pessoal da portaria de que ela tinha aparecido por lá, também foi até o local. Akui, posso entrar? Comprei um colar pra você. Ela pensou que essa era a chance perfeita para recuperar tudo o que já tinha gastado com aquele traste. Então, acabou abrindo a porta. Loyan, Akui, para com isso, não precisa se fazer, não tem mais ninguém aqui. Assim que entrou, o cafajeste disse que sabia que da última vez ao telefone, ela tinha falado daquele jeito porque não era um momento conveniente, então só estava fingindo. Em seguida, entregou um colar falso, dizendo que tinha voado 3.000 quilômetros para comprar aquilo numa loja oficial e que tinha gastado o salário de um mês inteiro. Mas parecia muito aquele mesmo modelo que a gente vê em site baratinho. Ainda assim, ela fingiu gostar bastante, e agiu como se ainda fosse apaixonada por ele. O traste achou que tinha chance, então voltou a pedir que ela roubasse os documentos internos do magnata. E ainda prometeu que quando ficasse rico, fugiria com ela e criaria o filho dela como se fosse dele. Na hora, ela começou a atuar, e toda manhosa, disse que não aguentava mais viver na casa do magnata, que o marido vivia de cara fechada e ainda inventava 1000 jeitos de implicar com ela. O que ela não sabia era que o marido milionário estava na porta, ouvindo cada palavra. E logo depois ela começou a arrancar dinheiro do ex, usando o bebê como desculpa. Você acabou de dizer que vai tratar meu filho como se fosse seu. É verdade mesmo? Claro que é. Ao ouvir isso, ela estendeu a mão na mesma hora e disse que ele podia bancar o exame pré-natal do mês seguinte, a alimentação, os remédios para segurar a gravidez e até a babá pós-parto.
Para conseguir os documentos, o cafajeste só pôde aceitar, engolindo seco, e entregou para ela todo o dinheiro que tinha juntado com anos de economia. Mas quando ele perguntou quando ela conseguiria roubar os documentos, ela respondeu com a maior cara de inocente. Eu nem me dou bem com Tio Liang. Como é que eu vou roubar os documentos? Só aí o cafajeste percebeu que tinha sido feito de trouxa. O rosto dele ficou verde de raiva, e ele mandou ela devolver o dinheiro, senão ela ia se arrepender. Foi então que a porta se abriu de repente. O marido milionário apareceu na entrada, olhando pros dois com um olhar gelado. Vocês dois parecem estar se divertindo bastante, hein?